Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame sobre você as bênçãos que Ele promete. Hoje é o dia do seu milagre. E hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, que está em Juízes, capítulo 6. Olha só, meu amigo, minha amiga. Olha que coisa interessante. Deus deixou uma palavra falando sobre um homem que estava passando por grande problema. E Deus deixou essa palavra para nos mostrar como que ele venceu essa luta. Juízes capítulo 6 diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes cova para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam e destruía os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas e nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, entrando na terra para o destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Bezerita, a Gideão. Seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força
e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E disse-lhe: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, os amalequitas, como se fosse um só. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te afaste, não te aparte, até que eu venha e traga a minha oferta e a disponha perante o altar, perante ao Senhor. Respondeu ele, esperarei até que volte. Então Gideão preparou o cabrito, o bolo asmo, de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo em uma panela, e trouxe até debaixo do carvalho. E lhe disse: porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos asmo, e põe-lhes sobre esta penha, e derrame-lhes por cima o caldo. Assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou-lhe a carne e os bolos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de O Senhor é a Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertencia aos aberezitas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os postes ídolos que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha dos postes ídolos que cortaste. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe disse. Diga graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Diga graças a Deus. Olha, essa é uma palavra poderosa de Deus para mostrar para nós que as coisas, ela muitas vezes acontece na vida de uma pessoa quando ela não obedece. Você vê que o povo de Israel estava desobedecendo a Deus há muitos anos. E Deus vinha falando com o povo: olha, vocês estão me desobedecendo, vocês estão fazendo as coisas erradas, vocês estão deixando de cumprir com meus mandamentos. Mas o povo de Israel não dava ouvido a Deus. E por isso Deus permitiu que durante 7 anos eles ficassem na mão dos amalequitas, dos medianitas, dos povos do Oriente.
Sendo que, uma certa vez, o povo clamou a Deus e pediu socorro ao Senhor. Você vê que enquanto o povo não clamava a Deus, nada acontecia. Enquanto o povo não tomou uma posição de mudar aquela situação, nada acontecia. Mas quando o povo clama ao Senhor, porque não estavam mais aguentando viver daquela forma, aí sim o Senhor se manifestou ao povo de Israel. A história é muito linda, ela tem assim grandes riquezas de ensinamento para nós. Então eu peguei uma parte aqui onde Deus fala que os amalequitas vinham e tomavam todo o alimento do povo de Israel, tomavam os seus gados, as suas ovelhas, as suas plantações, eles tomavam tudo, eles destruíam tudo. E isso acontecia todos os anos estava lá aqueles povos, né? Aquele povo ali roubando Israel, destruindo Israel, ao ponto de Israel construir covas para poder se esconder desses inimigos. E quando Israel já não aguentava mais, já estava sofrendo tanto por causa disso, clamou, invocou o nome do Senhor. E aí, Deus então enviou um anjo e colocou ele lá debaixo de um carvalho, né, de uma árvore muito grande, e ficou ali observando. Olha que coisa interessante. Deus ficou ali observando. E aí veio Gideão e ali começou a malhar o seu trigo, a única coisa que ele tinha. Porque em meio àquele povo, um homem chamado Gideão foi o que tomou uma atitude. Ele não ficou só orando, ele não só clamou, ele não só invocou o nome de Deus, mas ele tomou uma atitude. Foi malhar o seu trigo. Ele falou, poxa, eu não aguento mais, né? Em outras palavras, ele deve ter dito, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais, então ou vida ou morte. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou aceitar mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não vou aceitar mais, poxa, trabalhar, me dedicar a minha vida para alcançar as coisas, e vem essas pessoas e me roubam tudo. Vem esses inimigos, vem esses problemas, vem tudo isso me tirar a minha paz, roubar tudo que eu tenho. E aí, Deus, vendo que Gideão tinha se revoltado contra aquela situação, Deus então se apresenta a ele. Se apresenta a ele através do anjo. E disse, o Senhor é contigo, ó homem valente. O Senhor é contigo. Olha só como que Deus se dirige a Gideão, por Gideão ter se revoltado contra a situação que ele estava vivendo. Meu amigo, minha amiga, eu sempre prego isso, você não pode aceitar a enfermidade, não pode aceitar o problema, não pode aceitar isso que está acontecendo. Você tem que lutar. Deus se agrada das pessoas que lutam. Eu prego isso direto. Na Igreja Nação de Deus, direto eu prego isso. Falo, não aceita, vamos lutar. Porque enquanto a vida há esperança. Então Gideão, tá aí um exemplo, né? Gideão, ele luta, ele se revolta. E aí Deus então se apresenta e diz, olha, eu sou contigo, homem valente. Aí Gideão disse, não, peraí, meu Senhor. O Senhor não é comigo não é não? Por quê? Porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria vivendo uma vida desgraçada, maldita, miserável, aonde tudo me é tirado. Olha a fé inteligente, olha o que faz uma pessoa se revoltar contra o problema. Não é se revoltar contra pessoas, não bater, agredir, nada disso. É se revoltar contra a situação. Olha, eu não aceito mais.
Se há uma chance de eu mudar isso, eu vou mudar. Foi isso que Gideão fez. E aí então Deus diz para ele, olha, vai nessa tua força, homem valente. Ele chamou Gideão de valente. Que bacana, né? Deus é maravilhoso. Chamou Gideão de valente, porque Gideão se revoltou. Gideão se revoltou. Gideão não aceitou. Gideão tomou uma posição e Deus se agradou da atitude de Gideão. Mas Gideão, conhecendo a fama de Deus, né? Gideão conhecia, porque havia as histórias que diziam que Deus era maravilhoso, que Deus tirou o povo do Egito, que Deus foi com o povo no deserto, derramou sobre eles no deserto maná, deu água, né? Livrou eles do calor, livrou eles do frio, abriu o mar, levou eles para a terra prometida. Então Gideão conhecia essa história. Como você, como eu, conhecemos a história bíblica, sabemos que Deus é maravilhoso, que Deus é Deus do impossível, que Deus faz milagre, que Deus livra, que Deus salva, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus restaura. Nós sabemos de tudo isso. Sabemos, como Gideão. E aí que houve uma indignação. Quando Deus fala com Gideão, Gideão não entendeu. Falou, não, peraí. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que me fala, os meus pais, os meus avós, né? Não é esse Deus que deixa o seu povo do jeito que está. Não é possível. Não pode ser comigo. Não pode. Eu não posso ter Deus. Deus não pode ser comigo e a minha vida continuar do jeito que está. Não tem como. Entendeu? A sabedoria de Gideão. Gideão, ele passou a usar a inteligência. Gideão passou a usar a inteligência. O povo de Israel, até então, estava se deixando levar pela fraqueza, pelo medo. E por isso cavaram covas, por isso aceitaram aquela situação. Mas Gideão, ele muda a sua forma de pensar e falou assim, não, peraí, eu não posso aceitar viver uma vida dessa. Eu não posso. E aí foi tomar uma posição. E então Deus se manifesta a ele. Então Deus se manifesta e diz, olha, eu sou contigo, homem valente. Vai nessa tua força. Aí Gideão, peraí. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se Deus é comigo, então como que eu posso estar passando por tudo isso? Tem pessoas que aceitam. Olha só, tem pessoas que aceitam viver uma vida desgraçada. Ainda bota a culpa em Deus, diz assim, não, Deus é comigo. Como se Deus fosse culpado daquilo que está acontecendo. Aí a pessoa diz, não, Deus está me provando, como se Deus fosse carrasco. Deus está no controle de tudo, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. Olha só que palavra poderosa. Gideão disse, não, se Deus fosse comigo, olha o que é uma fé inteligente. Gideão disse assim, não, se Deus fosse comigo, eu não estaria assim, porque as histórias que me contam de Deus, é que Deus é poderoso, Ele livra, Ele restaura, Ele muda, Ele transforma. Não, tem alguma coisa errada. Aí Deus disse para ele, até então era o anjo que estava falando, ó, o Senhor é contigo, vai nessa tua fé. Até então era o anjo. Aí quando Gideão expressa a fé inteligente, né? Mostra a fé inteligente, mostra que ele não via Deus como um Deus pequeno, como um Deus que permitia ele passar por tudo aquilo, que aquela situação acontecia porque Israel estava no erro. Gideão então se revolta e fala, não é comigo não. Não é não. É impossível. É impossível Deus ser comigo. É impossível. Aí o próprio Deus se manifesta através do anjo, né? E disse, vai nessa tua força, porque eu, Senhor, sou contigo. Olha só, até então o anjo estava dizendo que o Senhor é com ele. E Gideão não aceitou aquela posição. Gideão disse, não é, pô, não pode ser. Aí o próprio Deus, se agradando dessa situação, se agradando de ver que Gideão tinha uma fé inteligente,
e que Gideão valorizava o Deus que era falado para ele, o próprio Deus se manifesta e diz: eu sou contigo, homem valente. Olha que coisa linda, meu amigo, minha amiga. Olha que coisa linda. Quando a pessoa se revolta, esse negócio de as pessoas aceitarem aquela batidinha no ombro, dizer, ah, Deus é contigo, e a pessoa está lá com o casamento destruído, os filhos nas drogas, a vida financeira destruída, devendo todo mundo, falindo, e a pessoa bate no ombro e diz, não, fica tranquilo, Deus é contigo. Que é nada, pô. A pessoa está enferma, está vivendo uma vida desgraçada, maldita. Aí vem um lá e bate no ombro e diz, o Senhor é contigo. Olha, estou orando por você. Olha, não é não. Gideão falou, não é comigo não. Não é não, caramba. Não é, pô. Porque se fosse comigo, o Deus dos céus e da terra, eu não estaria vivendo dessa forma. Não estaria. E aí Deus falou, eu sou contigo, homem valente. Que bacana, que maravilha, que coisa linda. O próprio Deus se manifesta para Gideão. Olha como é que é forte isso. Deus se agradou tanto daquela revolta de Gideão que o próprio Deus, e não foi lá para matar Gideão não, tá? Não foi lá para pesar a mão, não. Deus me livre falar assim com Deus. Deus me livre isso, Deus me livre aquilo. E aí continua vivendo uma vida desgraçada, conhecendo um Deus maravilhoso como o nosso. Deus não se agrada de você dizer que ele não é Deus. Deus não se agrada de você dizer que ele não abençoa, que ele pesa a mão. Deus não pesa a mão em ninguém. Deus não pesa a mão. A pessoa sofre por causa do pecado. Você vê que Israel estava sofrendo porque Israel pecou contra Deus. E Deus tinha enviado um profeta para falar isso para Israel. Mas Israel não deu o quê? A mínima. Continuou no erro. Aí Deus não pode fazer nada. Porque Deus não pode ir contra o livre-arbítrio de uma pessoa. Deus deixou a escolha. Tá certo? Deus falou assim, você escolhe qual o caminho. Esse aqui é o melhor caminho. E esse aqui é o pior caminho. Qual que você quer? Aí a pessoa escolhe o pior caminho. Tá entendendo? Muitas pessoas escolhem o pior caminho. O caminho da aceitação. Não, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar porque é Deus. Eu estou passando por isso porque é Deus. É Deus me provando. É Deus me botando na prova. Não é Deus, não. Não é Deus, não. Deus tira da prova. Deus tira do pecado. Deus tira da enfermidade. Deus liberta. Deus restaura. Deus levanta o moribundo. É isso que Deus faz. Mas as pessoas não têm conhecimento de Deus, né? E fica atribuindo a Deus a derrota dela, o fracasso dela, né? A pessoa, ela vive no pecado, aí vem os problemas, ela atribui a Deus. Ela não tem coragem de dizer, não, sou eu que estou errando, meu Deus é maravilhoso. Olha Gideão. Gideão disse assim, não, olha só, tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque o Deus que me falam é um Deus que muda, livra. É o Deus da misericórdia e a gente está vivendo isso. Mas faltava o que em Israel? Se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Faltava o que em Gideão? Se revoltar contra aquela situação. E o que falta em você, meu amigo, minha amiga? O que falta em você? Você já parou para pensar o que falta em você? A escolha é sua. Hoje o Senhor está dizendo para você se revoltar contra esse problema e se voltar para Ele. Você vê que o povo de Israel clamou, mas um homem só foi até Deus, só Gideão. E Deus mostrou que não adianta só clamar, mas tem que tomar uma atitude. Aí Gideão, olha só, isso é linda essa história, é linda. Gideão então se revolta e diz, não pode, tem alguma coisa errada. Aí Deus se agradou e disse para ele, vai nessa tua força, porque eu sou contigo, eu. Aí o Senhor já se posiciona através da fé de Gideão, que ele ia resolver aquele problema. E aí Gideão, quando ouve isso, veio o temor no coração de Gideão. Gideão falou, caramba, pequei contra Deus. Mas Deus se agradou
Ninguém peca contra Deus buscando em Deus a solução dos problemas dela. Ninguém peca contra Deus quando desabafa. Olha, Deus, não aguento mais essa vida, eu tô revoltado, eu tô triste, as coisas não têm dado certo, puxa vida, eu não aceito isso, eu conheço o Senhor. Deus se agrada dessas pessoas. Deus não vai se entristecer, não vai se revoltar, não, pelo contrário, Deus se agrada. Você vê que Deus se agradou de Gideão. Deus se agradou dele. E aí Deus disse para ele: não temas, Gideão. Não temas. Eu sou contigo. Eu me agradei. Eu estava esperando alguém clamar. Eu estava esperando alguém tomar uma atitude. Eu estava esperando alguém fazer alguma coisa para eu vir. E através desse alguém, Gideão, mudar essa situação. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus está esperando você tomar uma atitude para que através da sua vida Deus venha mudar essa situação que você tem vivido na sua família, na sua empresa, na sua vida financeira, na sua saúde. Mudar essa situação. Mas se Gideão só clamasse e não tomasse uma posição, o que iria acontecer? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então requer que uma pessoa que creia use a sua fé no altar. Olha só, no altar. Nessa mesma passagem em Juízes, capítulo 6, em diante, o Senhor então vira para ele e diz: eu sou contigo, Gideão. Sou contigo. Vai nessa tua força. Porque tu vai livrar Israel, tu vai livrar a sua família, tu vai resolver esses problemas que você está vivendo. Eu sou contigo. É isso que Deus está falando hoje. Deus está dizendo: olha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Vá nessa força. E você vai sair desse problema, vai sair dessa enfermidade, vai resolver o problema da sua família, vai resolver o problema financeiro da sua empresa. Eu sou contigo. Só que Gideão, mais uma vez, e é isso que eu quero deixar aqui registrado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, usa a fé inteligente. Expressa uma fé de inteligência. Gideão então disse: peraí, Senhor, peraí. Eu estou anos e anos passando por essa situação. E agora o Senhor chega para mim e diz que o Senhor é comigo. Mas eu quero ter certeza disso. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda. Por favor, não tire sua atenção agora não, que é muito forte. Aí Gideão disse assim: não vá embora, Senhor. Fique aqui até que eu volte. Aí Gideão foi para casa e preparou uma oferta, um sacrifício para Deus. Preparou. E botou nos pés do Senhor, no altar de Deus. E o anjo então tocou naquele sacrifício e ele foi consumido. Esse foi o sacrifício de Gideão, foi a oferta de Gideão. Mas isso só foi para Gideão ter convicção de que de fato Deus estava presente. E Deus mostrou que estava. Só que aí foi Deus que fez um pedido a Gideão. Agora, Gideão, você vai pegar o seu melhor, o boi mais forte da sua família, e vai sacrificar no meu altar. Aí veio o pedido de Deus. Por quê? Porque Gideão precisava de mostrar para Deus, não que Deus não saiba, tá certo? Mas para ele mesmo, para o próprio Gideão, que de fato ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Então Deus pediu para Gideão algo impossível. E falou: traga, Gideão, e eu vou livrar você da mão dos medianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, do Ocidente, que era inumerável como a areia da praia. Se você pode ler aí, você vai ver. Então, Deus pediu a prova a Gideão. Deus pediu a prova. E Gideão, então, obedecendo a Deus, fez tudo o que o Senhor pediu a ele. Pegou o boi, o mais forte, o maior sacrifício que Gideão tinha. Porque Gideão até então ofereceu a Deus
o que ele podia, mas Deus queria algo maior, como fez com Abraão, né? Como fez com muitos, pediu o melhor. E todos que foram para o altar com o melhor, receberam de Deus também o melhor. Olha como é que é forte. Olha como é forte. A Bíblia diz que Gideão preparou o altar e sacrificou. Só que Deus queria algo mais. Porque Deus queria fazer de Gideão grande. Deus quer fazer de você grande. Mas precisa que você se manifeste no altar com toda a sua força, com todo o seu amor, acreditando de fato em Deus. E acreditar em Deus, meu amigo, minha amiga, a pessoa que crê em Deus, ela obedece à voz do Senhor. Ela não contesta. Tem muita gente que contesta a palavra, contesta as coisas que Deus fala e sai dizendo, não é bem assim, eu entendo desse jeito, não, isso aí que foi falado não é bem assim, não está bem explicado isso. E aí, deixa de tomar uma atitude e obedecer à palavra de Deus e continua uma vida desgraçada. Muitos, eu conheço muitas pessoas que são desse tipo. Ah, não, o pastor, isso que ele pregou. Ah, não, o bispo falou aquilo. Não gostei muito não sei o que lá. E aí a vida não muda. A vida não muda. Continua a vida do mesmo jeito que estava antes, uma desgraça. A pessoa não obedece. Gideão, a Bíblia diz que Gideão obedeceu e fez exatamente como Deus falou. Era um impossível. Ele tinha que pegar o boi de 7 anos do pai, o boi mais forte, aquele que dava a produção para a família, o alimento. E Deus pediu a Gideão esse. É muito forte, é muito forte. Mas Gideão obedece. E o que acontece? Deus se manifestou na vida de Gideão, mas poderosamente. Poderosamente. E quando Gideão foi para a batalha, que Gideão ia enfrentar os inimigos, porque Deus disse para ele, Deus prometeu a ele que através de Gideão, Israel seria livre. Olha como é forte isso. Então Gideão sacrifica o boi, dá o seu tudo no altar, obedece a palavra e aí parte para a batalha. Quando ele parte para a batalha, Deus lhe dá a vitória. Lhe dá a vitória. Bom, o que o Espírito Santo quer falar com a gente através dessa palavra poderosa? É claro que tem, se a gente for ler, tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. A gente levaria aqui o dia inteiro, a noite toda falando. Mas nesse pequeno momento que Deus nos permitiu ter com Ele, e Ele ter com a gente, o que Ele quer passar? Qual é o ensinamento? Um desses que eu tirei, né, através do Espírito Santo, é que muitas pessoas, dentro dessa palavra, né, que a gente está lendo, muitas pessoas estão dentro da igreja, conhecem Deus, mas já não praticam mais a fé. Já não sacrifica mais no altar, já não são mais dizimistas, já não são mais ofertantes, já não são mais participantes da obra, né? Vai à igreja esporadicamente, vai quando quer, porque hoje essas pessoas, é isso que Deus está falando, elas vivem mais a poder do que elas acham, do que elas pensam, mas não na obediência da palavra. Hoje muita gente diz, não preciso estar na igreja para ter Deus, argumento de Satanás. Deus construiu o templo. Ele nos permitiu ter as igrejas para que nós viéssemos entrar em comunhão, viéssemos ouvir a palavra, viéssemos fazer essa obra que Ele manda a gente fazer. E isso é notório na leitura da palavra do Senhor, aonde Deus fala sobre o templo, aonde os sacerdotes iam no templo, aonde o próprio Senhor Jesus foi no templo pregar e depois saía para evangelizar, reunia com seus discípulos. Então, muitas pessoas hoje
estão vivendo da forma que elas acham que deve ser, mas não mais da forma que Jesus fala, que o nosso Senhor Jesus fala. Por isso estão pagando preço muito alto. Quando entrou na igreja, a pessoa entrou decidida. Tudo que era passado ela fazia. Ela vinha para o altar, ela sacrificava, ela evangelizava, ela queria estar na igreja. E com isso, a vida dessas pessoas foram mudando, foram sendo transformadas. Mas passou o tempo. Passou-se o tempo. E muitas delas se entregaram ao comodismo da fé. Se entregaram aos seus próprios costumes e entendimento. E por isso, esfriaram na fé. Vivem uma vida religiosa. Estão perdendo tudo. Perdendo seus filhos, perdendo a sua família, perdendo tudo. Como aconteceu com o povo de Israel. Perderam tudo, tudo que eles tinham, eles perdiam. Até que chegou o ponto que eles clamaram a Deus. Então, esse ensinamento do Senhor para nós é mostrando para nós que não podemos parar na fé. Não podemos diminuir, nós temos que aumentar a intensidade de entrega para o Senhor. Temos que exercitar a nossa fé no altar. Então Deus está nos ensinando que se afastar dele não vai mudar a nossa vida. Reclamar não muda a vida. Conhecer Deus não muda a nossa vida. O que muda é botar em prática esse conhecimento. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, você que está aí, poxa, você que conhece Deus, sabe que Deus é grande, é poderoso, lute pela sua vida. Deus se agrada. Não entra nesse marasmo de Satanás, onde as pessoas dizem, não, quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? Quem sou eu? Se o próprio Deus diz, clame a mim, invoca-me. Então tem muita gente dando ouvido à voz de Satanás. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que a pessoa clame a Deus. O diabo quer que a pessoa fique ali, aceitando, dizendo que Deus está provando ela, dizendo que Deus botou ela no leito de morte para provar ela, que botou ela no deserto. As pessoas ouvem a voz do diabo e elas atribuem a Deus aquilo que é ruim. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele não deu a vida dele para que você viesse ser escravo de uma situação ruim. Não, ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, um desses exemplos que nós lemos nessa palavra é que quando uma pessoa toma uma atitude, ela vence. O ensinamento de Deus é esse. Você vê que Gideão se revolta e Deus se agrada. Deus podia falar, ó, Gideão, quem é você para falar assim comigo? Você só vive aí fazendo as coisas de errado. Deus podia ter falado isso, mas Deus disse, eu sou contigo. Por quê? Porque Deus viu em Gideão uma oportunidade de glorificar o nome dele, através daquela revolta. E também percebeu que Gideão queria mudar. Se a pessoa não tem desejo de mudar, ela arruma desculpa. Já viu pessoas que a gente chega e fala assim, ó, poxa, irmão, isso aí tá errado. Poxa, vamos lá, eu sou contigo. Ah, não, tá bom assim mesmo, né? Deus quer assim, né? Não, Deus não quer assim, Deus não quer. A pessoa não quer ajuda, ela aceita viver a derrota. Tem gente que gosta de viver pedindo, tem gente que gosta de viver se autoflagelando. Ah, eu sou um pobre coitado, eu não faço mal a ninguém, não sei por que isso está acontecendo. Essas balelas do capeta. Deus não se agrada disso. Deus se agrada das pessoas que tomam atitude no altar dele de mudar a vida delas. Então tá aí um ensinamento forte. Devemos buscar em Deus a solução dos nossos problemas. Outra coisa que Deus, nos ensina aqui é que não devemos nos acostumar com as situações ruins. Tem gente que se acostuma. Não é porque não é tempo de Deus, bispo. Não, olha, o tempo de Deus, eu tenho certeza, mas não faz nada para que o tempo de Deus aconteça na vida dela. Gideão fez. E por isso, Deus livrou Gideão da mão daqueles inimigos. Livrou eles, né?
tirou a enfermidade, tirou os problemas financeiros, tirou as contendas, tirou tudo. Abençoou a vida de Gideão. Então, outro exemplo lindo, um ensinamento de Deus. Devemos nos recorrer ao Senhor para que haja milagre. Outro ensinamento forte, o cumprimento das nossas obrigações. Você vê que Gideão, a primeira coisa que ele faz depois que ele conversa com Deus foi voltar para o altar com o sacrifício. E a Bíblia diz que Gideão preparou o altar, quer dizer, o altar estava todo em ruína. Israel já não sacrificava mais a Deus. E aí então Gideão entendeu que Deus era um Deus de troca. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Quem muito dá, muito também recebe. E assim Gideão, entendendo isso, porque Deus, quando pediu o sacrifício ao povo de Israel, ele pedia para que o homem se aproximasse mais dele. E como que nós se aproximamos de Deus? Mostrando no altar a nossa confiança. Por isso Deus pedia oferta, pedia o sacrifício, porque o homem se aproximava de Deus e com isso o homem tinha uma confiança de que o que ele fez agradaria a Deus e Deus se manifestaria na vida dele. Por isso Deus, até o dia de hoje, ele falou, trazer o dízimo, as ofertas, né? A gente faz propósito, faz campanha. Isso tudo é para que o homem se aproxime mais de Deus. Porque quando a pessoa ela tem um compromisso no altar, ela se dedica mais ao que ela faz. Ela se aproxima mais, ora mais, jejua mais. Então, a oferta, o sacrifício é para aproximar a pessoa de Deus. E você que já sacrificou muito, já ofertou muito, já dizimou, você sabe que quando a gente vai lá e deposita no altar, nós criamos uma força dentro de nós. A confiança de que eu fiz o melhor para Deus. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, outro ensinamento forte que Deus nos dá através dessa mensagem. Que não devemos parar de caminhar no altar. Em vez de diminuirmos a nossa ida, nós temos que aumentar. Quanto mais se dá, mais se recebe. Amém? Diga graças a Deus. Muito bem. Então, o ensinamento forte que Deus deixou para nós. E tem outro que é onde Deus fala que quando a pessoa se distancia do altar, né, se afasta de Deus, os problemas começam a acontecer. Tem até uma palavra que diz, aonde há luz, não há trevas. Então, quando a pessoa se afasta da luz, ela caminha para as trevas. Israel estava exatamente assim. Se afastou de Deus, deixou de ir para o altar, deixou de fazer a vontade de Deus, passou a desobedecer, e com isso veio os problemas. Então, o que Deus quer falar? Digo eu, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida, veja o que está acontecendo talvez durante anos. Você está dentro da igreja e a sua vida não muda. Mas por quê? Porque tem algo de errado. Talvez você não esteja mais se dando para Deus como você fazia antes. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus, quando pede o sacrifício, quando ele pede a oferta, quando ele pede o dízimo, não é que Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa. Para que Deus quer o dinheiro? Deus pede isso para a pessoa ir para o altar e ali depositar no altar a sua força, o seu sangue, a sua fidelidade. Por exemplo, a pessoa trabalha o mês todo, levanta cedo, um sacrifício, cansado, né? É uma luta. Aí chega no final do mês, ela recebe o ordenado dela. Ela até esquece da luta que ela passou, porque quando ela recebe o dinheiro, né? Quando ela recebe o seu pagamento, a pessoa até esquece da luta, né? Aí quando ela começa a trabalhar sem dinheiro, aí vem tudo de novo. Mas quando ela recebe, vem a alegria. Aí o que ela faz? Ela separa aquilo que é de Deus, né? Separa, olha, meu Deus está aqui, né? O meu dízimo está aqui, a minha oferta. Quando ela faz isso, vem outra alegria de que Deus vai abençoar ela muito mais. Que a palavra, né, que Deus tem falado vai se cumprir na vida dela. Aonde? Está lá em Malaquias, né? Trazei o dízimo, as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. E fazei prova de mim, disse o Senhor. Se eu não vos vou abrir a janela do céu, derrama bênção sem medida. Então, há promessas. Então, quando a pessoa faz isso, ela sente a força do Espírito Santo e a certeza, a convicção de que Deus vai responder. É ou não é verdade? Não é assim? Então, por isso é importante
A pessoa sempre está indo no altar. Eu sempre ensino isso ao povo da Igreja Nação de Deus. Olha, não fica em casa não, poxa. Poxa, você está desanimado? Vem para a igreja, recebe uma oração, né? Vem para o altar, ali você vai criar força. Mas muitas pessoas não dão ouvido. Não dão ouvido como o povo de Israel. Muitos não davam ouvido. E por isso pagaram um preço altíssimo, altíssimo. Então, meu amigo, minha amiga, está aí. Mais um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Vem para o altar, aonde você adquire a força, recebe o Espírito de Deus. Não é em casa. Quando você estava mal, lá atrás, antes de conhecer Jesus, você veio para a igreja, não foi? E não foi ali que você criou força, não foi ali que você foi liberto, não foi ali que as coisas começaram a andar? Por que agora não mais pode você fazer isso? Por que agora isso não importa mais? Porque Satanás está minando a sua vida para destruir você. Então, mais um ensinamento de Deus aqui. E outra coisa que eu amo muito quando eu ouço é a obediência. É a obediência. Você vê que Gideão obedeceu à voz de Deus. O que Deus falou, Gideão fez. E aí veio o resultado que tanto ele buscava. Meu amigo, minha amiga, obedeça. Venha hoje ainda estar na igreja. Venha buscar a Deus. Venha mudar essa situação que você está vivendo. Deus não se agrada. Mas Deus não vai poder agir na sua vida se você não tomar atitude. Exemplo, Gideão. Ele tomou uma atitude. E Deus o honrou. Deus mudou aquela situação. Então venha, participar das reuniões. Não deixa a sua vida se afundar, não. Não deixa, não. Venha estar na igreja, onde a gente está orando, onde tem louvores, onde tem oração, onde tem clamor, onde tem uma palavra poderosa, para que a sua vida venha mudar. Amém? Diga graças a Deus. Então tá aí. Deus está falando contigo. Agora, você que vai decidir. A decisão é sua, a escolha é sua. Se deve obedecer ou não deve obedecer. Tá certo? A decisão é sua. Ninguém pode tomar a decisão por você. Se você tem sede, tá certo? Se você está com sede e eu beber da água, eu não vou matar a sua sede. Concorda? A sua sede só vai terminar se você beber da água. Então tá aqui um copo com água e você diz, olha, eu estou com sede. Eu falo, não, fica tranquilo. Eu vou beber aqui a água para matar a sua sede. Vai matar? Não vai. É o que eu quero dizer com isso. Vai mudar você ficar aí lamentando, reclamando? Não. O que vai mudar a sua vida? É você vir para a igreja, voltar a exercitar a fé, passar no altar, beber da água do Espírito Santo, para que essas coisas venham a ser transformadas. Gideão foi um. A revolta de Gideão, eita glória, mudou a vida dele. Se revolte contra esse problema. Deus deu a vida dele para que você tenha vida e tenha abundância. Deus não deu a vida dele para você ficar sofrendo. Não. E nem te provando. Para com esse negócio, Deus está me provando. Não está nada. Está aqui, ó. Palavra do Senhor. O povo de Israel, por não obedecer, por fazer tudo de errado e viver em pecado, ficou na mão dos amalequitas durante 7 anos. Imagina que tormento que não deve ser. Todos os anos os caras roubavam tudo. Olha você. Uma família abençoada, mas está toda destruída. Um trabalho, mas não rende. Hoje você tinha saúde, hoje você está enfermo. Talvez já desenganado pela medicina. Já não tem mais cura. É esperar a morte. Mas eu digo para você, ainda há solução para os seus problemas. E o nome dessa solução é Senhor Jesus. E ele disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, arrancarei o teu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Então venha estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Eu te garanto, que quando você pisar no templo do Senhor, no templo do Espírito Santo, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Já está mudando agora. Só em você ouvir e crer e botar em prática, já começa a mudar aí. Tá certo? Fique na paz. Que Deus te abençoe. Tá certo? Hoje é o dia do seu milagre. Compartilhe esse vídeo, entre no meu canal Bispo Renato de Souza no YouTube, se inscreva ali e deixa seu like e vamos lá. Hoje é o dia do seu milagre. Não desista. Não abra mão da sua vida. Não aceite as conversas de Satanás.
é assim mesmo, na hora de Deus isso vai mudar, quando Deus quiser. Não, não, não. A nossa fé é que muda. Uma certa vez um homem perguntou: Senhor, se tu quiseres, me purifique, ou muda essa situação, ou transforma isso. E o Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.